Boa noite, pessoal. Que legal. Vou dar mais um tempinho, porque o pessoal agora está entrando. Obrigada, para que a gente possa começar com os nossos avisos, né? Hoje nós vamos, depois da nossa musiquinha, aliás, antes da nossa musiquinha, nós vamos chamar uma amiga muito especial que vai fazer a prece inicial e as vibrações finais, né? É uma amiga muito querida de todos, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito da presença dela aqui com a gente. E eu fico muito feliz de estar mais uma vez aqui conversando um pouquinho com vocês. Então nós vamos começar com os nossos avisos. Então, em primeiro lugar, continuar falando das nossas lives, que continuam de segunda a sexta, às 19h30, e às terças-feiras, às 14 horas, e de sábado e domingo, às 10 horas da manhã. Além das nossas lives, nós temos as nossas videoaulas do pessoal da Infância e Juventude, que o pessoal da evangelização do Evangelho está gravando com muito amor, com muito carinho, e é para todas as idades, desde os pequenininhos até os adolescentes, né? Que aí é a turma dos pequenos, intermediários, os maiores, a pré-mocidade e a GECAL. Então, todo sábado agora a gente está trazendo aí aulas novas para os pais, para os jovens, a respeito da doutrina, a respeito de tudo que a gente tem para passar, que é tão importante, né, para as crianças. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês os nossos avisos sobre as notas fiscais. Né, vocês lembram bem, né, lá no Caminho da Luz, bem na entrada da nossa urna, onde a gente pedia para o pessoal depositar lá as notas fiscais sem CPF, para que a gente possa digitar, que vai gerar um valor para o nosso lar. E nesse momento, mais do que nunca, nós estamos precisando realmente dessas notas fiscais, deste valor, para que a gente possa continuar digitando numa quantidade grande, como nós digitávamos antes, e reverter um valor bom para o nosso lar, principalmente, né, para os nossos abrigos, que tem todas aquelas necessidades que a gente sempre pede para vocês, tanto em alimentos como em itens de higiene. E o que a gente está lançando hoje? É uma campanha, né, que se chama Minha Urna Faz o Bem. Então, o que é essa campanha? É que todos nós, né, possamos recolher notas fiscais sem CPF no comércio perto da nossa casa, no prédio onde nós moramos, né, que aí a gente pode conversar com o síndico, com a administração, podemos fazer uma urna com uma caixinha de papelão, né, podemos fazer uma sacolinha colocando lá que as doações serão para o nosso lar, podemos usar a nossa criatividade, mas o mais importante é a gente tentar recolher o maior número de notas fiscais que a gente conseguir, porque isso vai fazer com que os nossos digitadores tenham bastante trabalho, né? Possam fazer esse trabalho que eles já fazem com tanto amor há tanto tempo, digitando essas notas e revertendo todo esse valor para as nossas obras sociais, né? Então é isso que a gente queria pedir a vocês, que vocês juntem-se a nós, façam essa campanha, passem nos comércios perto da casa de vocês, deixe lá uma caixinha, uma sacolinha escrito para doação ao nosso lar. Enfim, né, a gente conversa lá e vê o que é possível fazer e vai recolhendo essas notas fiscais. E aí essas notas fiscais, elas devem ser entregues lá na Rua Managé. Na Rua Managé, cadê o endereço aqui? Opa, fugiu. E não tá aqui.
Mas aí depois a gente vai ver direitinho. Ah, tá aqui sim, desculpe. Na rua Managé, número 78, de segunda a sexta, das 10 às 14 horas. É o mesmo horário que o pessoal atende lá para receber as doações, tá? Então, Rua Managé, 78, das 10 às 14 horas, de segunda a sexta. Então, aí, quem puder ajudar na digitação, já se informa lá sobre como é que faz. Quem não puder, não tiver condições, recolhe as notinhas e entrega lá, que isso vai ser distribuído entre todos os digitadores e vocês vão ajudar bastante. Esse é o nosso objetivo, porque isso vai ajudar bastante nesse momento em que a gente não está tendo quase nenhum tipo de renda, né? Como conseguir esses valores que irão ajudar tanto. Então a gente pede a todos que colaborem nessa nossa campanha da Minha Urna Faz o Bem. Olha que nome bonito, né? Para que a gente consiga um valor maior para as digitações. E pedimos a gentileza de entrar em contato com o celular corporativo do nosso lar, para poder entregar ou para retirar, né, as notas fiscais para digitação no telefone 994864879. Continuamos pedindo a vocês as doações tanto para o nosso lar quanto para o Caminho da Luz. Né, as contas estão lá nas páginas no site do Nosso Lar e do A Caminho da Luz, para que a gente possa, né, agora que a gente está sem renda nenhuma, continuar cumprindo com as nossas obrigações, né? São tantas coisas, as contas continuam chegando, os nossos trabalhadores precisam receber os seus salários, e tudo isso ajuda bastante, né? Então, tanto a parte do Clube do Livro, quanto a parte das doações de associados lá para o Nosso Lar. A gente pede que quando for esses pagamentos, que as pessoas se identifiquem para facilitar lá para o pessoal da administração localizar, né, o pagamento e anotar direitinho, para que todo mundo, para que fique tudo bem, né? Os livros a gente vai receber depois, quando voltar, vamos ter uma coleção nova aí para a gente poder ler. E continuamos recebendo também as doações para o Mercalar, que esse daí a gente recebe às terças-feiras, das 8 às 16 horas, na rua Jacob Fati, sem número, e lá o pessoal, nesse horário, está sempre recebendo. Então, roupas masculinas, femininas, brinquedos, eletrodomésticos, eletrônicos, tudo que vocês tiverem aí usado, mas em bom estado, para que a gente possa, ao reabrir o nosso lar, fazermos aí um grande mercalar e conseguir recuperar um pouco de tudo isso que a gente não está conseguindo agora, né? E eu acho que é isso. E nós não recebemos móveis. Agora então eu vou receber aí a minha amiguinha. Cadê ela? Ih, ela não entrou ainda. Será que ela se atrasou? Ah, tá aí. Você já mandou convite? Não mandou, né? Não tá aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, mandou. Tá aqui. Obrigada, querida. Agora eu vou adicionar. Tem certeza que ela aqui com a gente. Vamos lá. Surpresa. Aí ela aí, gente. Olha aí, quem que tava com saudade da Tânia, nossa querida companheira. Beijão, Tânia. Muito bom ter você aqui com a gente hoje. Boa noite, muito obrigada. Beijão. Que legal. Então eu vou agora colocar uma música para a gente começar. Espero que ela corra bem. Aí depois você faz a prece.
que hoje recebo a sorrir, dá-me amor pra poder repartir com aqueles que venham buscar, que a esperança os faça sorrir, na alegria de me encontrar, que a esperança os faça sorrir, na alegria de me encontrar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Essa paz que encontrei em amar, em seu nome poder trabalhar. Agradeço a Jesus a aventura de a este caminho chegar. Quando um dia da terra eu me for, ó Jesus, eu quero encontrar. Dá-me força de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Só no caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Só no caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Prontinha, Tânia. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com o caminho da luz, nossa casa espírita, e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência. Que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, no nosso dia a dia. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, né? Então a Tânia vai ficar aqui com a gente, que eu pedi para ela me fazer companhia, para ela ficar vibrando bastante aí, para a gente conseguir fazer um evangelho bem legal, uma live bem bacana. Vocês desculpem se está tendo um pouco de barulho aí atrás, eu vou até desligar aqui, é porque tem acho que agora foram embora, né? Resolveram guinchar um carro aqui na frente da minha casa, bem agora, né? Mas tudo bem, não tem problema, né? Acho que agora eles foram embora. Bom, o nosso bate-papo de hoje, né? O nosso evangelho de hoje, nós vamos falar de uma coisa muito, muito importante, que está numa das cartas de Paulo. Olha só que legal, a gente vai falar de Paulo. Ai, Rosa, como é bom falar de Paulo, eu até comentei com ela hoje. Que é uma frase que está na... Espera só um pouquinho. Roberto, abaixa um pouquinho o celular, por favor. É que o Roberto está ouvindo ali na sala e está chegando aqui o som, aí atrapalha, né? Então, vamos lá. Uma frase que está na primeira carta aos Tessalonicenses, que é: em tudo dai graças. Olha que frase bonita, né? Em tudo dai graças. Então, a gente foi buscar essa carta lá de Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, e nós pegamos o trecho todo, né, dessa carta, que diz que é do versículo 16 a 22, né? Esse daí é só o trechinho que é o 18. Então, ele diz o quê? Vivei sempre contentes, orai sem cessar.
em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é, a vosso respeito, a vontade de Deus. Ou seja, Deus quer que nós sempre agradeçamos, que a gente sempre dê graças. Não extingai o dom do Espírito, não desprezeis as profecias, examinais tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Forte, né? Forte esse trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses. E aí eu fui procurar, né, um pouco na história de Paulo, né? Tessalônica é uma cidade lá da Grécia, que ele esteve lá na sua segunda viagem, quando ele fez toda aquela parte da Europa, tal, então ele passou por Tessalônica, fundou ali a comunidade cristã e depois seguiu a sua caminhada. E quando ele escreve essa carta, né, ele está onde? Ele está em Corinto. Então, como que é essa história, né? Isso está bem explicadinho no livro Paulo Estevão, que tem um capítulo 17, que nos fala como é que Paulo começou a escrever as cartas, né? E ele está lá em Corinto, conseguiu fundar a igreja de Corinto, mas está tendo muito trabalho, está tendo muita coisa para fazer, e várias comunidades, inclusive a comunidade lá de Tessalônica, começa a pedir ajuda dele, pede que ele vá, então várias igrejas começam a pedir. E Paulo já não é mais tão novinho, a sua saúde também está um pouco desgastada, ele está um pouco cansado, e ele começa a ficar muito angustiado com essa questão, né? Porque ele queria estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele não podia, né? Ele tinha que dar um jeito de cuidar de tudo isso. E ele começa a ficar muito angustiado. Então, numa noite, ele entra ali na igreja de Corinto, sozinho. A gente fala igreja, vocês sabem, era uma pequena comunidade ali de cristãos que se juntavam, construíam né, uma casa pequena, um local para socorrer e tudo mais. Não é uma igreja como a gente tem, né, hoje em dia. Então ele entra ali naquela igreja, naquele silêncio, e ele roga a Jesus que mostre para ele o que ele pode fazer para que ele possa atender às necessidades de todos aqueles que o estavam chamando. Então Jesus vem, né? Ele sente aquela emoção, aquele perfume de Jesus, ele se sente envolvido, ele começa a chorar até de tanta emoção que ele sente, e é então que Jesus, nesta conversa que ele tem com Paulo, ele diz para ele que sim, que ele pode estar presente em todas as igrejas, mas de uma maneira diferente. Que a partir daquele dia, auxiliado por Estevão, que estaria sempre ali ao lado dele, né, sendo tipo um comunicador de Jesus para ele, né, ele vai começar a escrever cartas. Cartas que serão levadas a todas as igrejas, tentando auxiliar nessas dificuldades que eles tinham. Então, é aí que a primeira carta que Paulo escreve é exatamente essa carta aos Tessalonicenses, porque eles estavam tendo bastante dificuldade com os judeus, né? Estavam tendo muitas dificuldades porque era uma cidade grega, onde existia aquela idolatria a todos os deuses, onde havia muita corrupção, onde havia muita coisa que a gente sabe que existia naquela época nas cidades que eram vamos dizer assim, comandadas por Roma e tudo mais. E aí ele escreve essa carta, e daí ele começa a escrever cartas para todas as igrejas, para todas as comunidades. Então, é assim que acontece essa primeira carta que Emmanuel escreve aos Tessalonicenses, onde tem exatamente esta frase: em tudo dai graças, né?
Mas para a gente se localizar aí, né, dentro dessa história de Paulo, como é que isso foi acontecendo? Quem quiser saber um pouquinho mais, vai lá no livro Paulo Estevão, que é maravilhoso e que conta a história toda dele. E a gente sabe que Paulo passou por muitas dificuldades, né? Ele foi preso, foi chicoteado, foi perseguido por todos os povos, por muita gente, apanhou, passou fome. E mesmo assim, nessas cartas que ele começa a enviar, ele traz essas palavras de esperança. A vida dele não era fácil, mas ele dizia, em tudo dai graças, né? E quando a gente pensa em tudo dai graças, o sentimento que nos vem qual que é? Exatamente o sentimento de gratidão. Né? Esse sentimento que nós devemos cultivar dentro de nós para que a gente possa desenvolver uma força maior para enfrentar as dificuldades. Porque quando nós agradecemos, quando nós somos gratos a Deus, nós conseguimos desenvolver melhor ainda essa nossa fé, essa nossa vontade de ser pessoas melhores, né? Existe, inclusive, no livro Fonte Viva, né, que é do Emmanuel, uma mensagem que ele traz, é a mensagem 155, que é aprendamos a agradecer. E ela é baseada exatamente nessa frase, em tudo, dai graças. E aí eu vou ler para que a gente não perca nada, que é muito linda a mensagem. Então, o que ele diz? Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante. Olha que em época de coronavírus, o ar abundante é algo que muita gente sente falta. A graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho. Olha só, né, que a gente vai dar valor se a gente não tiver, né? Geralmente assim, quando a gente perde, a gente dá valor. O dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho. Os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. E quando a gente pensa em quantas coisas nós temos para agradecer, a gente começa a olhar com outros olhos a nossa vida. Eu sempre falo que todas as vezes que a gente for fazer uma oração, a primeira coisa que a gente deve fazer, antes de pedir, mesmo que a gente esteja passando por um momento muito difícil, né, aquele momento mais difícil que a gente quer muito pedir a Deus ajuda, mas vamos começar a ter o hábito de agradecer antes de pedir. Então, eu agradeço ao meu lar, à minha família, como, né, Emmanuel nos ensina aí, ao alimento, ao dom da vida, a doutrina espírita que nos traz tantos conhecimentos, a todas essas benesses que nós recebemos cada vez que a gente abre os olhos, né? Ao dia, mais um dia de oportunidade que nós temos de aprendizado, de colocar em prática tantas coisas que nós estamos aprendendo. Então, quando a gente inicia a nossa prece com um agradecimento, depois, quando a gente vai pedir, a gente fala, nossa, Senhor, mas eu tenho tanta coisa, né? Mas eu vou pedir, porque eu estou precisando. E eu peço, mas eu peço com um coração mais aliviado. Por quê? Porque eu tenho já dentro de mim um sentimento de gratidão.
E esse é um sentimento muito importante na nossa vida. O sentimento de gratidão, ele é algo que faz bem para nós, a nossa alma. Quando nós desenvolvemos esse sentimento de gratidão, nós aprendemos a lidar com todas as situações de uma maneira diferente. Então, essa gratidão, esse dai graças, em tudo dai graças, é muito importante. Mas aí eu pergunto a vocês, é fácil dar graças em tudo, em todos os momentos, mesmo naqueles mais difíceis, quando aparece uma doença, aquela doença em nós ou em alguém da família, quando um ente querido retorna à pátria espiritual, somente quando é alguém assim mais jovem, um filho, ou mesmo um pai, uma mãe, alguém que nós amamos muito. Quando nós passamos por uma dificuldade financeira, ou seja, nessas situações mais difíceis da nossa vida. É fácil dar graças. É fácil dizer, ah, Senhor, obrigado por este momento difícil que eu estou passando. Não, não é fácil. Por quê? Porque todos nós ainda não temos esta evolução toda, né? De agradecer em qualquer situação. Geralmente, quando acontece algo que não é bom, segundo o nosso entendimento, a primeira coisa que a gente faz, a gente fala, ah, meu Deus, mas por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que sofrer assim? Por que comigo, né? Então, a gente começa a fazer aquele sentimento de reclamação, aquele sentimento de pesar, que também é algo normal, certo? Ninguém aqui vai passar por uma situação difícil com um sorriso nos lábios. Não, a gente não chegou a tanto ainda. A gente ainda está aprendendo e é por isso que a gente está conversando aqui hoje, né? Para a gente poder refletir um pouquinho sobre tantas dificuldades que nós temos e como tentar desenvolver esta gratidão exatamente nesses momentos mais difíceis, nos momentos da dor. E nós temos a doutrina espírita que vem nos socorrer e muito nesse entendimento. Porque nós todos sabemos, nem que for só aqui, mesmo que não tenha chegado ainda aqui, que tudo aquilo que nós vivenciamos é simplesmente um momento de aprendizado, um momento de resgate, um momento necessário para que eu possa resgatar erros do passado, colocar em prova tudo aquilo que eu acho que eu já aprendi e tentar evoluir e crescer com a dor. Ninguém gosta da dor, ninguém. Quem gosta de sofrer é masoquista. Não, não é isso. A dor, ela vem na nossa vida exatamente para fazer esse trabalho de aprendizado, de evolução. E como eu sempre vou buscar umas palestras aí antes da live, né? Ontem também eu fui buscar uma palestra do Arthur Valadares de novo. Eu falei que ele está ficando meu mentor, que é exatamente isso, em tudo dai graças, né? Que ele fala muito desta questão, desses desafios que a gente passa e o quanto é difícil nós aprendermos a ver a dor desta maneira. Mas nós temos que pensar que tudo que nós passamos está ligado às leis de Deus, né? Então, a lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação. Então, essas leis educativas, elas nos permitem colher o que nós semeamos. Então, aquilo que nós fizemos, ou nesta vida, ou em outras vidas, nós vamos colher através da dor que educa, através da dor que, segundo ele disse muito bem nessa palestra, a dor que nos ensina a desenvolver em nós os potenciais para que nós possamos
passar por essa dor. Então, é exatamente no momento em que nós estamos passando por um grande sofrimento, por uma grande dor, que nós mais aprendemos, que nós mais desenvolvemos a nossa resiliência, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que nós nos colocamos como aprendizes, que nós, através da oração, nós pedimos a Deus humildemente que Ele nos auxilie, porque sozinho nós não vamos dar conta. Então, nós vamos desenvolvendo nesse momento da dor essas potencialidades que nós temos dentro de nós, porque nós já viemos com todas elas aqui dentro de nós. Só que nós precisamos passar por essas experiências, por essas dores, por esses momentos de dificuldade, para que a gente consiga desenvolver tudo isso. Porque se for tudo muito fácil, o que, que acontece quando é tudo muito fácil? A gente, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, eu vou ficar aqui na minha vida, tá tudo legal, vou fazer minha viagem, vou comprar meu carrinho, vou, né, e vou vivendo ali no vai da valsa. Não penso muito assim, né, muitas vezes nem em ajudar quem está precisando, a não ser as pessoas da família mais próxima. Mas quando nós passamos na nossa pele, por exemplo, um problema financeiro grave, a gente começa a pensar, poxa, mas muita gente passa por isso, né? Será que não está na hora, quando eu melhoro, de ajudar quem também precisa? Será que não está na hora de eu olhar com outros olhos para quem também passa por dificuldades financeiras? Será que não está na hora de eu deixar o meu orgulho de lado e aceitar a ajuda de outras pessoas nesse momento? Então, o Arthur Valladares, ele diz exatamente isso, que somente nas circunstâncias mais difíceis é que vemos o quanto somos capazes de desenvolver nossas potencialidades com o auxílio do Pai. Olha só que coisa, né? Quando a gente passa por uma situação muito difícil na nossa vida, a nossa primeira reação realmente é aquela reação do porquê comigo, meu Deus? Por que que eu tenho que passar por isso? Puxa vida, né? Eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, não sei o quê. Mas quando a gente passa por esse primeiro momento, né, que é normal, dessa dor, dessa angústia, a gente começa a refletir, começa a tentar resolver essas questões, vai em busca de ajuda, vai em busca de conhecimento, vai em busca de alguém que possa nos trazer uma luz. Muitas vezes é esse momento que a gente vai para a casa espírita, recebe ajuda, começa a trabalhar. Então, é o momento da dor, que é esse momento do aprendizado. É o momento da dor, que é esse momento de nós desenvolvermos tantas coisas que nós temos aqui dentro e que nós, num período de tranquilidade, a gente nem pensa sobre isso. A vida passa, né? Então, a dor é isso. A dor, ela é um momento de aprendizado. Ninguém quer passar por ela. Ninguém. Eu não quero, a Tânia também não quer, ninguém quer. Com certeza. Mas quando ela vem, como é que nós vamos olhar para essa dor? Como é que nós vamos olhar para esse momento da nossa vida? E lá no livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 27, tem um trechinho bem legal que eu vou ler para vocês, que é Revelação pela Dor. Então ele diz, aprende a sofrer. Não te direi, procura a dor. Mas, quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos. É como aquela professora dura, austera que a gente teve lá na escola, mas que foi com aquela que a gente mais aprendeu. Sabe aquela que a gente olhava e fazia assim, torcia o nariz? Então, é essa professora, a mais austera. Estuda-lhe a obra oculta. Em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo de sua ação, associa a tua vontade, teu pensamento ao alvo a que ela visa,
Então, a dor, ela vem para nos trazer um aprendizado. Que aprendizado é esse? Então, é aquele momento, Senhor, para quê? Para que eu estou passando? Não é por quê, é mais para quê? Qual é o aprendizado aqui? O que eu tenho que desenvolver em mim para que eu possa melhorar? Procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Esforça-te por seres, a teu turno, um exemplo para os outros. Por tua atitude na dor, pelo modo voluntário e corajoso, porque a aceites, por tua confiança no futuro, torna-a mais aceitável aos olhos dos outros. É difícil, né? A gente sabe, as palavras são bonitas, mas quando é o momento da prática, não é fácil. No momento do sofrimento, a gente fica realmente acabrunhado, a gente fica triste, a gente pergunta por quê, a gente fica nesse momento né, vamos dizer assim, dessa conversa com Deus que a gente está falando, poxa vida, meu Deus, de novo comigo, mas por que comigo, mas por que eu e tudo mais, né? Então, nesse momento é que nós vamos realmente nos voltar para nós mesmos. O autoconhecimento, olhar fundo dentro de nós. Eu estou passando por essa situação, será que não foi algo que eu fiz que pode ter provocado? Olhar para dentro. Será que não foi algo que eu poderia ter feito e não fiz e provocou? Né? Ah, não é nada disso, é alguém que eu amo muito que desencarnou. Sim, é muito difícil. Eu, assim, para mim, deve ser a dor mais difícil, por exemplo, uma mãe cujo filho volta para a pátria espiritual. Então, é um momento de dificuldade. E essa pessoa, ela precisa ser abraçada, auxiliada, aconchegada, ajudada, para que ela consiga passar por este luto que é necessário, né? A gente não vai sair assim de um dia para o outro, hoje eu estou ruim, amanhã eu vou acordar bem. Não. Existe o tempo da recuperação e tudo mais. Mas neste momento é o aprendizado, é o momento em que a gente vai em busca de algo que nos agregue alguma coisa para que a gente se sinta melhor. Tem um filme muito legal, não sei se vocês já assistiram, é um filme que se chama Beleza Oculta, é com Will Smith. Eu só vou dar um pequeno spoiler. O filho dele desencarna por uma doença. E aí o filme é uma história, são 3 ou 4 histórias que vão acontecer ao mesmo tempo com um grupo de pessoas e cada uma delas passando por uma dificuldade. E aí, qual é o objetivo do filme? É exatamente encontrar esta beleza por trás desta dor. O que eu tenho que aprender? É um filme maravilhoso. Quem não assistiu, busca aí. Beleza Oculta, com Will Smith, é maravilhoso, é uma lição de vida também, né? Eles passam por dificuldades muito grandes, mas no final, cada um vai encontrar os porquês e a beleza de tudo isso, né? Então, quando Paulo nos diz, em tudo dai graças, o que ele está nos dizendo? Na alegria, dai graças. Nas dificuldades, como ele disse lá na carta aos Tessalonicenses, orai a Deus, busca a oração, busca estar alegre, mesmo diante das dificuldades, busca estar com o seu coração aberto a tudo aquilo que você tem para aprender nessas dificuldades. Em tudo dai graças, né? Naquele momento mais difícil da nossa vida, é que nós vamos aprender essa lição de compreender os motivos, as razões por que eu estou passando por aquilo. E no momento em que essa dor diminuir, ou esse problema se resolver, ou essa dor passar, e aí você olha para trás e às vezes fala, nossa, eu não sei por que eu sofri tanto com isso. Se resolveu de uma maneira tão diferente de tudo aquilo que eu imaginava,
né? Muitas vezes uma situação financeira difícil, ela traz muita agonia para a gente, né? Ela traz aquele medo de não conseguir superar, aquele medo de não conseguir passar por aquele momento. E aí, devagarzinho, com a ajuda de outras pessoas, com a solidariedade, com novos conhecimentos, com novos projetos, muitas vezes com novos trabalhos, nós vamos superando. E aí, quando passa depois, a gente lá na frente, a gente fala, puxa vida, né? Eu sofri tanto, e olha, graças a Deus eu aprendi muito neste momento de dificuldade. Hoje eu olho o mundo com outros olhos. E quando a gente tem a doutrina espírita ainda, que nos traz os motivos, as razões, os porquês, né? Existem todas essas explicações da lei de causa e efeito, das reencarnações, porque estamos aqui nesta família, com estes filhos, com este marido, né? Nessa situação que pode ser um pouco melhor ou um pouco pior, a gente vai compreendendo melhor. Então, quanto nós temos a agradecer a essa doutrina maravilhosa que nos traz tantos esclarecimentos, né? Ao Evangelho de Jesus, que nos leva a tentar mudar as nossas atitudes e a olhar para tudo de uma maneira diferente. Então, eu acho que a gente tem muito, muito, muito a que agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, que nos auxiliam naqueles momentos mais difíceis. E que nesses momentos de dificuldade nós possamos também, através desse aprendizado de como passar por esta dor, sermos um pouco espelhos para as pessoas que estão ao nosso redor e que talvez não tenham tanta fé, talvez não tenham a nossa doutrina tão consoladora para trazer tantas explicações, né? Então, quanto mais a gente conseguir exemplificar nesses momentos de dor, mais nós poderemos levar essa mensagem do Cristo, essa mensagem da doutrina espírita para outras pessoas que, através da maneira como nós enfrentamos estes momentos, vão também conseguir aprender, quem sabe, né, olhar a vida e as pessoas e os acontecimentos de uma outra maneira. É claro, nós não vamos modificar ninguém, nós mal conseguimos nos mudar, mas é nesses momentos em que a gente realmente consegue mostrar a Deus, mostrar a Jesus, que nós já aprendemos um pouquinho. Nem que foi um pouquinho, né? A gente já aprendeu a dar graças, a agradecer, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. É isso. Legal. Bom, antes de você começar a fazer as vibrações, vamos pedir aí para o pessoal não esquecer das águas, para pôr a água para fluidificar. E uma coisa muito importante que a gente tem pedido para todo mundo, que neste momento das vibrações, a gente pare de escrever, comentar, a gente se coloque da mesma maneira que a gente se coloca lá no caminho da luz, né? Então a gente pede, desliga o celular, desliga de tudo, coloca a sua mente aqui. Então, vamos parar aí de comentar e vamos aproveitar esse momento aí das vibrações, porque é o momento onde nós estamos recebendo todas aquelas energias que nós sempre recebemos lá no caminho da luz. E a gente está recebendo aqui agora, neste momento. Tá bom? Então, vamos lá, dona Tânia. Agora, a palavra é com você. Obrigada. Convidamos a todos a cerrarem os olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados até a casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto,
também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável. Que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água que estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da Vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força de nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e pelos nossos dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família Caminho da Luz se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas, que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Que todos tenham uma ótima semana. Quer fazer o Pai Nosso? Pode? Pode, só pode como deve. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Ai, que bom, Taninha, ter você aí comigo. Saudade das sextas-feiras. Saudade do abraço. Saudade do abraço. A gente dá, vai. Pronto, abraço em todo mundo aí. Todo mundo se sinta abraçado. Obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, Com tchau. Deus. Tchau. Tchau. Boa noite a todos vocês. Muito bom ter ficado aqui com vocês até agora, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.